Olá, eu sou a professora Camila Pereira e nessa videoaula nós iremos dar sequência ao estudo de músculos, Hoje falando especificamente dos músculos de cabeça. Quando nós iniciamos o estudo do sistema muscular, o primeiro músculo que nós vemos é todo esse que está envolvendo aqui, a calota craniana. Esse músculo ele é chamado de músculo epicrânio, tá? Então, o epicrânio é uma lâmina músculo-tendínea. Então, nós vemos uma estrutura muscular anterior sobre o osso frontal, um grande tendão, passando sobre a calota craniana, e um músculo posterior que é o occipital. Ele reveste, então, as faces laterais do crânio, desde o osso occipital, aqui atrás, até a linha da sobrancelha. E formado por dois ventres, conforme eu falei para vocês, Então, o primeiro ventre, que é o ventre frontal, que é esse músculo que nós estamos vendo aqui, ele apresenta suas fibras verticais, ele não possui inserção óssea, e ele tem a função básica, ou melhor, a ação básica desse músculo é garantir, essa elevação da sobrancelha que nós estamos vendo aqui, gerando linhas transversas, rugas transversas na fronte, tá? Então, ele tem essa habilidade quando contraído, ok? O segundo músculo é esse músculo que nós vemos envolvendo a cavidade orbitária. É um músculo onde suas fibras estão dispostas de maneira circular, Então, ele é chamado de músculo orbicular do olho. Ele tem essa característica mesmo, de fibras circulares que estão envolvendo a calota craniana. E quando esse músculo contrai, lembrando que o ato de contrair é reduzir, o tamanho do músculo em até 1/3, ele vai garantir o fechamento da pálpebra, tá? Então, o músculo orbicular contraído, a pálpebra se fecha, certo? Então, essa é a ação deste músculo, fechamento da pálpebra. O próximo músculo é o músculo nasal. O músculo nasal, ele está sobre o nariz, Por isso que ele recebe essa nomenclatura, Então, ele tem uma porção que, é transversa, estão vendo? Que é essa parte aqui, A porção transversa ou transversal. E a porção que é chamada de alar, que vai estar inserindo e originando também a asa do nariz. Então, a porção transversal é essa no ápice do nariz, e a porção nasal é essa que está inserida no dorso do nariz, tá? Esse músculo, qual é a função, deste músculo? Quando ele contrair-se, a porção transversal que está inserida no dorso do nariz, assim como a porção alar, elas vão garantir a dilatação das narinas. Então, a gente consegue, na inspiração, garantir que as nossas narinas dilatem, ou melhor, se abram, tá? Com maior facilidade. O próximo músculo, chamado de músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Então, é esse músculo onde as fibras estão dispostas de maneira vertical. É um músculo lateral ao nariz, E a função básica dele é quando contrair, ele vai dilatar a asa do nariz, então ele aumenta a asa do nariz,
né? E levanta levemente o lábio superior, tá? Ó, então ele levanta levemente o lábio superior e também dilata a asa do nariz. O próximo músculo é um músculo que está ao lado, é lateral, né, ao levantador do lábio superior e da asa do nariz. Ele tem a sua inserção lá no músculo labial e nós vamos chamar esse músculo de levantador do lábio superior, tá? Ele também tem as suas fibras verticais. Quando ele contrai, então ele diminui o seu tamanho, ele puxa, né, o lábio superior para cima. Então ele levanta o lábio superior. Essa é a sua ação. Conforme nós vemos a imagem aqui ao lado. Esses músculos que nós estamos vendo, pessoal, eles são chamados de mímicos, tá? O que é um músculo mímico? É um músculo que vai garantir uma expressão, tá? Então, nós vemos que as expressões, elas são provocadas porque eu tenho um músculo que se insere na face, né? Está inserido, tem uma inserção na pele, pode ter uma inserção em outro músculo, que vai garantir essa característica mesmo de expressão mímica. O próximo músculo que nós vamos ver, né? Então, nós vamos ver que o zigomático, ele é composto por dois músculos. Então, nós vamos ter, né? Lateral ao levantador do lábio superior, nós vemos um músculo, também suas fibras são verticais, que tem uma inserção lá no osso no zigomático, né? Que tem uma origem, desculpa, no osso zigomático e a sua inserção no lábio superior. Esse músculo nós vamos chamar de zigomático menor, tá? O músculo zigomático menor, a sua ação é auxiliar na elevação do lábio superior, acentuando esse sulco aqui, ó, nasolabial, tá? Então, ele auxilia na elevação do lábio superior, né, que é uma risada, tá? Garantindo essa risada mais falsa. Lateral a ele, né? Então, lateral ao zigomático menor, nós vemos um músculo com o mesmo formato, né? E o mesmo direcionamento das fibras, porém ele é mais largo, né? Então, nós vamos chamar, ele tem a sua origem lá também no zigomático maior e a sua inserção no ângulo da boca. Quando esse músculo contrair-se, ele vai elevar ou ele traciona o ângulo da boca para cima, provocando realmente a risada verdadeira, digamos assim, tá? Então, ele realmente eleva o ângulo da boca, garantindo essa expressão facial que nós vemos aqui ao lado, que é a risada. Entre o levantador, o zigomático menor e o zigomático maior, nós vemos um músculo curto aqui, ó, né, entre eles, um pouquinho mais abaixo, chamado de levantador do ângulo da boca. Então, como ele tem a sua inserção nos ramos laterais aqui do ângulo da boca, no ângulo da boca, basicamente dito, né, e a sua origem aqui nessa depressão da fossa canina, quando ele contrair, ele vai elevar o ângulo da boca e acentuando o sulco nasolabial, né? Então, ele faz uma pequena elevação, né? A gente pode dizer que essa expressão é a expressãozinha da sedução, certo? Conforme nós vemos aqui na imagem ao lado, tá? Ao lado direito. O próximo músculo que nós vamos estudar, então, é chamado de bucinador. O músculo bucinador, ele está abaixo
do músculo zigomático maior. Esse músculo, ele apresenta suas fibras dispostas de maneira horizontal, tá? Então, ele está disposto de forma horizontal. Ele é um importante músculo acessório na mastigação, né? Então, ele vai garantir que o alimento ele esteja sob pressão direta provocada pelos dentes. O músculo bucinador ele tem uma origem externa, que é os processos alveolares, tá? Da maxila, acima da mandíbula. E a sua inserção, ela também acontece no ângulo da boca. Quando esse músculo contrai, a sua ação é comprimir as bochechas contra a mandíbula e maxila. Ele também pode ser chamado como músculo do sopro, tá? Ele é importante no processo de assobiar e soprar. Então, quando contraído, a ação dele é comprimir as bochechas, deprime e comprime as bochechas contra a mandíbula e a maxila, tá? Então, ele garante, ele é o principal músculo do ato de assobiar e de soprar, tá? Chamado de bucinador. Lembrando que todos esses músculos que nós vimos até agora, com exceção do nasal, nós vamos ter um direito e um esquerdo. São músculos pares, tá? Eles têm um de cada lado da face. Beleza, então nós vimos o orbicular, o músculo bucinador. O próximo músculo, que também é um músculo ímpar, é chamado de orbicular da boca, tá? Ele tem a mesma disposição das fibras musculares como o orbicular do olho, né? Dispostas de forma circular. Ele tem a sua origem na parte marginal e a parte labial da boca, tá? Então, ele tem essa origem, né? A origem dele aqui. E a sua inserção, ó, é essa origem externa, tá bom? E a sua inserção, ela acontece na rima da boca. Então, a rima bucal é a abertura existente entre lábio superior e inferior. E o músculo bucinador, o músculo orbicular da boca, ele tem a sua inserção na rima da boca. Qual é a ação do orbicular da boca? Quando ele contrai, ele garante o fechamento direto dos lábios, né? Então, é o movimento do beijinho, certo? Bom, uma coisa bem importante, gente, olha, para facilitar o estudo de vocês. Todos os músculos que estiverem inseridos acima do lábio superior, eles são chamados de músculos levantadores. Eles têm como função elevar uma estrutura, tá? Quando as fibras contraem, eleva uma estrutura. Os músculos que estão inseridos abaixo, né, ou na linha do músculo dos lábios inferiores, eles tendem a ser depressores, ou seja, eles vão abaixar um elemento, ou um grupo de músculos, ou uma estrutura, ok? Então, o primeiro músculo depressor que nós vamos estudar é o músculo chamado de depressor do ângulo da boca. O depressor do ângulo da boca, a sua nomenclatura já me diz qual é a sua ação, né? Então, a sua ação, olha, é garantir a depressão do ângulo da boca, né? Igual nós vemos aqui, ó, trazendo uma expressão de tristeza, tá? Esse músculo, ele tem a sua origem na linha oblíqua aqui da mandíbula, e a sua inserção no ângulo da boca. Então, quando ele contrai, ele reduz o seu tamanho, né, cerca de 1/3, deprimindo a sua inserção. Lateral, ou melhor, medial, né,
Ao músculo depressor do ângulo da boca, nós vemos esses dois músculos com fibras verticais, que são chamados de depressores do lábio inferior. Então, o depressor do lábio inferior, ele também tem a sua origem na linha oblíqua da mandíbula e a sua inserção no lábio inferior, na pele, né, do lábio inferior. Quando ele contrai, né, então quando ele reduz o seu tamanho, ele vai puxar o lábio inferior diretamente para baixo e lateralmente, tá? Algumas pessoas dizem que essa expressão denotam ironia, certo? Então, o depressor do lábio inferior, ele abaixa, né, ele deprime o lábio inferior para baixo e um pouquinho para o lado. O próximo músculo, que aí aqui nós já vamos classificar como um músculo de pescoço, é chamado de platisma, tá? Então, o platisma é esse músculo longo, com fibras também verticais, tá? Ele é um músculo que está interligado diretamente à pele, né? À derme do pescoço. A sua ação, ela é bem simples, tá, gente? Quando esse músculo contrai, ele vai baixar a pele da região mandibular. E ele também irá, na sua contração, provocar rugas transversais no pescoço, tá? Algumas rugas transversais que nós veremos no pescoço.